Então, pessoal, a ideia aqui é o seguinte, nós vamos fazer um vitral. Você pode desenhar o vitral que você quiser, ou você pode pegar uma inspiração da internet. Eu aqui desenhei esse vitral aqui, admito que eu dei uma roubadinha, passei a caneta preta primeiro, para vocês poderem enxergar bem o desenho, mas vocês podem pintar com o esboço no lápis. O que vocês precisam prestar atenção? É que esse desenho ele precisa ter todas as linhas interligadas, tá vendo que tem os quadrados por trás simulando como se fosse janela de vidro? Não pode ter uma figura solta. Se vocês quiserem copiar algum vitral que vocês encontram por aí, não tem problema, vocês podem utilizar ele também, tá? A ideia aqui é que vocês consigam reproduzir o tipo de pintura que a gente vê no vitral. Eu admito que eu dei uma roubada aí, comecei um pouquinho com uma caneta brush pen, mas depois vocês vão ver que eu vou utilizar somente os lápis, tá? Para poder fazer. A ideia é que você construa uma pintura que dê a entender essa transparência, porque como a gente não tá podendo fazer o vitral mesmo com papel celofane, igual a gente faz na escola, a gente vai simular esse tipo de trabalho de transparência através da pintura. Então o importante aqui é você colocar camada sobre camada de lápis, tá? Você tá vendo aí que eu tô usando 4, 5 lápis para fazer as nossas flores. Por quê? Eu tô colocando camadas por camada, tá vendo? E não se esqueça que em volta das linhas pretas você tem que escurecer a figura para dar essa ilusão de que a borda da linha preta tá tendo sombra, onde seria a junção dos pedaços de vidro, né? Vocês vão ver aí que eu vou passar um cinza por toda a borda para dar essa ideia de profundidade mesmo, de sombra, tá? Eu tô passando cinza porque eu gosto de fazer camada de cor, tá, galera? Mas depois vocês vão ver que eu vou fazer a mesma coisa com o lápis de cor por cima, tá? Na verdade, assim, eu queria que tivesse ficado um pouco mais intenso, mas aí não deu muito certo, então eu tive que fazer de novo por cima tudo. Mas, tá vendo aí onde eu tô passando cinza? A ideia é que essa parte fique mais escura, em volta das linhas, simulando como se essas linhas fossem realmente as junções de chumbo que eram utilizadas para fazer os vitrais. Aí você vai escolher as cores que você vai pintar, né, a sua figura, tá vendo? Ó, pinta a figura, o quadradinho ali e depois escurece a borda um pouco para dar essa ideia de luminosidade, tá vendo? O centro fica um pouco mais brilhante e as partes de fora ficam um pouco mais escuras, as partes que estão mais próximas das linhas pretas, tá? No meu caso aqui, eu pintei e depois tive que recontornar algumas partes de preto porque eu tinha feito a linha preta primeiro, para vocês poderem enxergar bem o desenho, né? Porque a lápis não dá para ver muito bem na câmera. Então, vocês podem desenhar primeiro, pintar e depois contornar de preto, tá? Beleza? Opa. Então, vamos lá. Vai fazendo devagar, dá um pouquinho de trabalho, tá, galera? Tem que ter um pouquinho de paciência, não precisa fazer correndo, faz tranquilo, um pouquinho cada vez, coloca uma musiquinha legal aí, se concentra, tá? Vocês estão vendo que eu tô passando branco por cima de alguns quadrados, né? Por quê? Porque o branco vai dar essa uniformidade. Aí nessas peças azuis que eu tô pintando agora, vocês vão ver que o branco faz bastante diferença. Quando, ó, essa peça verde aí, quando eu passo o branco por cima, ela fica bem mais uniforme. Ó, tá vendo? Quando a gente passa o branco, ele dá um blur por cima da atividade de pintura. É isso que faz com que não fique risco no nosso trabalho. Então, não esqueçam de usar o branco por cima da pintura, tá? Ele faz toda a diferença. É ele que vai trazer essa textura lisa pro que a gente tá pintando. Tá? Vocês já aprenderam isso, né, galera? Então não se esqueçam. Aí a gente tá trabalhando com cores e é legal porque é um exercício de pintura, né? Não se esqueça também de fazer essa questão da profundidade, ó, tá vendo? Não precisa nem trocar de tom de lápis, você pode usar o mesmo lápis que você estava usando, só pintar mais fraco no centro e mais forte nas pontas. E depois não esquece de passar o branco em tudo para dar o nosso efeito blur. Estamos indo aí pro último quadradinho. Ó, esse aí vai aparecer bem o efeito blur, ó, tá vendo? Tava até meio marcada a minha folha, passei o branco, sumiu tudo. Falou? E aí depois você contorna com a caneta preta. Eu tô dando uns retoques aí onde eu passei por cima, né? Que o lápis acabou apagando a caneta preta. E é isso. Este 番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。